close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. Salve, salve meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula de ponto de equilíbrio, mais um conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula, para a gente poder dessecar aqui a parte de ponto de equilíbrio, esse que é um conteúdo extremamente cobrado na prova do CFC, e hoje a gente vai fazer assim, ó, vamos passar o pente fino para eu te ensinar só o necessário para que você consiga aí a tua tão sonhada aprovação no CFC. E para você que está chegando agora, não esquece de deixar logo o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do CFC. Assim eu consigo te ajudar e você me ajuda para que eu possa ajudar aí ainda mais pessoas a conseguir chegar ao resultado da aprovação. Que legal, pessoal, que beleza! E antes de começar aqui a nossa aula de hoje, já me diz aí se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem direitinho aí, para a gente poder tocar o barco e fazer aqui a coisa acontecer. Bora lá! Enquanto vocês vão falando aí, eu vou beber aqui um carocinho d'água. Beleza. O áudio está bom, está todo mundo ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Que beleza, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu slide na tela, porque hoje a gente vai ver aqui a parte de ponto de equilíbrio. Esse que é um conteúdo lá da disciplina de contabilidade gerencial, para a gente poder se garantir lá na prova. E, gente, quando cai ponto de equilíbrio na prova, o que você tem que saber são três coisas. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Gente, primeiro de tudo, o que raios são pontos de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio? Gente, ponto de equilíbrio é o mínimo que a empresa precisa ter de faturamento para poder bancar seus gastos fixos e variáveis. Ponto. Basicamente isso. Rosado, e trazendo isso para a parte de equação matemática, né? Porque na prova tem uma formulazinha lá para a gente poder adotar. Bom, o que a gente vai fazer? O ponto de equilíbrio, já que conceitualmente falando, você já entendeu que ponto de equilíbrio é o que a empresa precisa gerar de faturamento para poder bancar seus gastos fixos e variáveis, então significa dizer o quê? Que o faturamento menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos, isso aqui tem que estar igual a zero. Pronto. Lá na hora da prova, pode ser que o examinador te pergunte esse ponto de equilíbrio em termos de quantidade, quantas unidades precisam ser vendidas, ou em termos de valor. Quanto a empresa precisa gerar de faturamento, né? Então, essas aqui são as duas perguntas-chave que o examinador vai fazer, pode fazer lá na hora da prova. E dentro dessa variação do ponto de equilíbrio, ele pode ser dividido em três, ó, porque nós temos o contábil, o econômico e o financeiro. Muito bem. Esse primeiro ponto de equilíbrio que nós calculamos aqui agora, que eu mostrei para vocês, é o ponto de equilíbrio contábil. Agora vamos ver o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro vai ser quem? Faturamento, menos os gastos variáveis, menos o gasto fixo. Só que desse gasto fixo a gente vai tirar a depreciação. Ela não entra na composição do cálculo. A resposta tem que dar zero. Muito bem. E por fim, mas não menos importante, aqui o ponto de equilíbrio econômico. E no ponto de equilíbrio econômico vai ser faturamento, menos gastos variáveis,
menos o gasto fixo, aqui você mantém a depreciação, menos a margem de lucro. Isso aqui tem que dar igual a zero. Então, quando você vai trabalhar ponto de equilíbrio, nós estaremos diante aqui dessas três situações. Ou o examinador pergunta o ponto de equilíbrio contábil, ou ele pergunta o ponto de equilíbrio financeiro, ou ele pergunta o ponto de equilíbrio econômico. E dentro dessas três tipos de ponto de equilíbrio, ou ele vai te perguntar o ponto de equilíbrio em termos de quantidade, ou ele vai te perguntar o ponto de equilíbrio em termos de valor. Pronto. Então, aqui está a nossa composição do que o examinador pode cobrar lá na hora da prova. Muito bem. E aí, deixei as formulazinhas para vocês aqui, né, para você saber aqui as composições, porque aqui eu estou falando de gasto, mas a gente tem que lembrar, vamos botar aqui uma flechinha aqui do lado aqui para a gente poder anotar, porque esse gasto, ele pode ser um custo, como ele também pode ser uma despesa. Então, na verdade, né, quando eu falo de gasto aqui, ó, gasto variável, vai entrar o custo variável e a despesa variável. E quando eu digo que aqui é um gasto fixo, entra o custo fixo e a despesa fixa, certo? Então, vai sempre nessa composição, digamos assim. Muito bem. Então, se a gente vem aqui para as nossas fórmulas, então, né, tirando o gasto e botando o valor de fato, né, porque o gasto pode ser custo, como ele pode ser despesa. Então, no ponto de equilíbrio, o gasto variável vai ser o custo variável e a despesa variável. E aqui o gasto fixo vai ser o custo fixo e a despesa fixa. No ponto de equilíbrio contábil, a depreciação está inclusa, né? No ponto de equilíbrio econômico, a gente só vai incluir a margem de lucro, beleza? E no ponto de equilíbrio desse gasto fixo aqui, a gente vai excluir a depreciação da nossa contagem. Pronto. Então, basicamente, é isso aqui que a gente precisa saber lá na hora da prova. Muito bem, show de bola. Então, entrando agora na nossa composição de resolução de questão, agora a gente vai entrar na parte prática. Já expliquei a parte teórica para você e não tenho muito mais do que eu possa falar em relação à questão dos pontos de equilíbrio. Essa é a pergunta que cai na prova. Então, agora a gente vai entrar na prática para poder mostrar para vocês como é que essas questões são cobradas naturalmente, normalmente nas provas, né? Então, vamos lá para a nossa primeira questão aqui da nossa aula de hoje. E ela diz assim, ó: uma determinada sociedade empresária quer iniciar a fabricação de um novo produto. Após pesquisas e análise dos custos praticados pelo mercado, estimaram-se os seguintes valores. Ele deu aqui as estimativas, no final ele pergunta: com base nesses dados acima, o ponto de equilíbrio contábil, ó, deverá ser quanto? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa composição. Faturamento menos gastos variáveis, menos gastos fixos, tem que ser igual a zero. Quanto é que eu tenho de faturamento? A questão está dizendo, ó, ele está perguntando aqui o ponto de equilíbrio em unidades, tá vendo? Ó? Tudo em unidade. Beleza. Então, quanto é meu preço de venda? R$40. R$40. Ó. Vezes quantas unidades? Ó? Eu não sei, eu estou chamando de X aqui. Estou chamando de X. O que eu tenho de gasto variável? Custos e despesas fixas, custos e despesas variáveis, ó, R$25. Ó. Então, 25 vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, estou chamando de X. Ó. E o gasto fixo está aqui, ó, custos e despesas, 3.600. É 6.300, né? Ok. Gente, 40 menos 25 dá 15. Esse 6.300 que está negativo, ó, ele passa para o outro lado e vem como? Vem positivo, né? Então, está aqui, ó, 6.300 positivo, ó, negativo e vem positivo. Agora, o 15 que está aqui multiplicando, ó, ele desce e vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6.300 dividido por 15, que dá igual a 420. Oswaldo, o que é esse 420? É o mínimo que a empresa precisa vender para que o resultado dê zero no final, né? Então, aqui eu volto, 420, e a nossa resposta correta está aqui no item B de bola. Muito bem. Aí você vai se perguntar assim, ó, Oswaldo, mas para que raios eu quero saber que o ponto de equilíbrio é 420? Né, se o resultado dele vai dar zero? Gente, um detalhe importante que a gente precisa se atentar é que faturamento não é lucro. Porque o dinheiro está entrando, mas não significa dizer que você está ganhando dinheiro ainda. Você precisa entender o seguinte, quanto que eu preciso vender para pelo menos empatar minhas contas no final do mês? Porque daí para cima, aí sim, agora eu estou tendo a consciência de que eu estou tendo um lucro.
Mas até aquele determinado número, eu estou só pagando a conta no final do mês. E aí você precisa entender disso daí, né? Poxa, eu estou trabalhando só para pagar as contas? Vale a pena continuar com esse negócio ou não? O ponto de equilíbrio vai responder essa pergunta. Beleza? Muito bem. Show de bola. Vamos então para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje. E a questão diz assim, ó. A empresa Beta produz e vende um único produto. Beleza, só tem um produto. No mês de dezembro, Beta produziu e vendeu 1.000 unidades, tendo incorrido com gastos e despesas totais, ó, custos e despesas totais de 95 mil. O preço unitário de cada venda foi de R$100 e a margem de contribuição unitária é 20% desse valor. O ponto de equilíbrio contábil no mês de dezembro é igual a quanto? Nessa questão, o examinador deu uma enrolada aqui, né? Deu uma enrolada aqui nos dados. Porque veja só, a questão está dizendo que eu produzi e vendi 1.000 unidades. Ele está dizendo que meu custo de despesa total, ó, totais, é de 95. Você está dizendo que é o total, aqui tanto entra o gasto variável, como ele entra o gasto fixo. Né? Porque ele está dizendo que são os custos e despesas totais. Beleza. Ele está me dando um preço unitário aqui de R$100 e diz que a margem unitária corresponde a 20% desse valor. Muito bem. Beleza. Então, vamos entender aqui o seguinte. Perceba que essa questão aqui, ela mesclou a questão do ponto de equilíbrio com a margem de contribuição. Então aqui você teria que saber dois conteúdos para poder acertar essa questão. Oswaldo, o que é a margem de contribuição? É o faturamento. Margem de contribuição é o faturamento menos os gastos variáveis. Muito bem, beleza. Quanto é a minha margem de contribuição? A questão está dizendo que ela é 20%. Ó. Vamos colocar aqui os 20 aqui. Ó. Quanto é que é meu preço de venda? 100. Beleza. E aqui, ó, menos os gastos variáveis, no caso, né, que seria o custo variável e a despesa variável. Muito bem, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Esse 100 que está aqui somando, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. E aqui eu tenho o custo variável e a despesa variável. Muito bem. Aqui eu vou ficar com 80, 20 menos 80. Vou ficar com menos 80, certo? E aqui o custo variável e a despesa variável. Como aqui está negativo e aqui está negativo, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 e eu vou ter que o custo variável mais a despesa variável dá igual a 80. Beleza, então já tenho pelo menos uma resposta aqui, né? Um pedaço da resposta. Eu já sei que os meus gastos variáveis são 80. Beleza, show de bola. Só que a questão está dizendo o seguinte, houve uma produção e uma venda de 1.000 unidades. Ora, se eu tive uma produção e venda de 1.000 unidades, então eu tenho 80 mil de custo variável. Por que, Oswaldo? Porque 80 vezes 1.000 dá 80 mil. Ora, a questão falou para a gente que os custos e despesas totais são 95 mil. Ó. Ora, se 95 mil é o meu custo total e 80 mil é o variável, então o fixo vai ser quanto? 15, que é o valor que sobra, que falta, para poder fechar os 95. Beleza. Então agora eu já sei o que eu tenho de variável e agora eu já sei o que eu tenho de fixo. Opa! Então vamos fazer a conta agora. O que é o ponto de equilíbrio contábil? Faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Ó. 100 menos 80 dá 20. O 15 que está negativo aqui, ele passa para o outro lado, vai como? Positivo. Oswaldo, o que são esses 80 aqui? Ó? 80 é exatamente o meu gasto variável aqui, ó, que a gente calculou. Oswaldo, o que são os 15? Os 15 mil é o meu gasto fixo que a gente calculou aqui. Ó. Pronto. Então, 100 menos 80 dá 20, e os 15 está negativo, passa para o outro lado, vai positivo. E eu vou ter 15 dividido por 20, né? Porque o 20 está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, ficaria assim, ó, x é igual a 15 dividido por 20. 15 dividido por 20 dá 750. Então, 750 é o quê? É o meu ponto de equilíbrio. Pronto, tá lá, ó. Questãozinha de número 2, gabarito, item C de casa.
Essa aqui já foi uma questão um pouco mais capciosa, né? Um pouco mais difícil, porque não era só aplicar a fórmula, tinha um raciocínio que você precisava construir, digamos assim, né? Então já era uma questão um pouco mais nivelada para cima, né? Já é uma questão mais difícil. Muito bem. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos entrar na nossa questão de número 3, e ela diz assim, ó. Determinada fábrica de aparelhos sonoros tem capacidade de produzir 25 mil unidades de alto-falantes por mês. Em setembro de 2017, foram fabricados e vendidos 20 mil unidades desse mesmo produto. A tabela a seguir mostra a demonstração do resultado da empresa elaborada com base no custeio variável. Beleza. Gente, quando eu estou dizendo que eu estou tendo um lucro de 60 mil, é porque o custo variável, o custeio variável, na nossa composição de custos aqui, ó, ele só leva em consideração o que é o custo variável. A despesa variável, ela é classificada, o custo fixo, na verdade, né, o custo fixo, ele é tratado como se fosse despesa. Então, ele entraria nessa segunda linha de composição aqui, ó. Por isso que ele separou. Porque no custeio para absorção, aqui é custo e aqui é a despesa. Mas, enfim, só a título de conhecimento. Nessa situação, o ponto de equilíbrio dessa empresa é de quanto? Então, vamos lá calcular o ponto de equilíbrio. Bora lá. Oswaldo, a questão não falou qual é o ponto de equilíbrio. É o contábil, econômico ou financeiro? Gente, via de regra, quando o examinador pede o ponto de equilíbrio, você vai para o padrão, que é o ponto de equilíbrio contábil. Se ele quiser os outros, ele vai ter que deixar claro que é o econômico ou financeiro. Mas, via de regra, o ponto de equilíbrio padrão é o contábil, tá? Muito bem. Então, vamos lá fazer aqui a nossa composição. Bom, a empresa teve uma receita de 1.200.000, ó. 1.200.000 para fazer uma venda de 20 mil unidades. Então, 1.200.000 dividido por 20, o meu preço de venda é de R$60 por unidade. Os meus custos e despesas variáveis, ó, 960.000 dividido pelas 20 mil unidades, eu tenho R$48 por unidade. Muito bem. Agora eu consigo calcular o ponto de equilíbrio. Quanto é meu faturamento, Oswaldo? Eu não sei. Eu só sei que cada unidade vende por 60. Então, 60x. Quanto é o gasto variável? O gasto variável a gente acabou de calcular, ó, 48. 48 vezes x, porque eu não sei quantas unidades são. Menos o ponto de equilíbrio, perdão, menos os gastos fixos, né? Que aqui a questão colocou como 180. Aqui não tem o que fazer, é só repetir o valor. Agora a gente vai fazer a contagem, né? Ó, 60 menos 48 dá 12. O 180 que está subtraindo passa para o outro lado, ele vai somando. Vai ficar 12x igual a 180. 180 dividido por 12, que dá igual a 15. Oswaldo, o que são esses 15? É exatamente o meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio contábil. Ó, superior a 14 e inferior a 16 mil unidades. Então tá aí a nossa questão de número 3, gabarito, item B de bola. Deixa eu beber aqui um golinho d'água aqui, pessoal. Beleza. Essa aqui já foi uma questão um pouco mais razoável, né? Já não tinha lá grandes dificuldades. O detalhe dessa questão aqui é porque ele deu o gasto variável total, me deu a receita total. Oswaldo, eu não posso considerar a receita total? Eu não posso considerar o gasto variável total? Não. Por que não, Oswaldo? Porque tem uma quantidade X lá, que eu não sei quanto é. Eu não quero saber a quantidade efetiva que foi vendida. Eu quero construir uma quantidade que me diga quantas unidades eu preciso vender para poder bancar a empresa. E não necessariamente é o que de fato a empresa vendeu. Pode ser mais, como pode ser menos. Então, toda a questão de ponto de equilíbrio, você vai desconsiderar o que de fato ela vendeu. Por que, Oswaldo? Porque o que ela vendeu, se for para mais do ponto de equilíbrio, ela teve lucro. Se for para menos do ponto de equilíbrio, ela teve prejuízo. Certo? Então, a gente não vai utilizar. Utiliza sempre o valor unitário. O valor de preço de venda unitário e o valor de gasto variável unitário. O gasto fixo deixa o total mesmo porque não tem o que fazer. Ele é fixo, então é só colocar lá o valor cheio. Certo? Muito bem. Então tá lá, a questão de número 3 foi para a conta. Vamos então entrar na nossa questão de número 4. E, gente, eu sempre reforço para vocês, eu vou dizer aqui de novo. Custos é contabilidade gerencial como um todo, enfim, ou todas as outras disciplinas do edital de uma forma geral. Quando você tem esse primeiro contato com as questões, digamos assim, às vezes assusta um pouco.
né? Porque não é um conteúdo que você vê com muita frequência na faculdade, ou às vezes você nem sequer viu. E aí quando chega no dia da prova, você olha para aquela determinada questão e você não sabe nem para onde é que vai. Você tem aquela sensação como se estivesse começando do zero para poder estudar para a prova. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, gente, ó, respira, sossega o coração, segue o barco. Assim, não adianta querer chorar o leite derramado, se a tua faculdade foi boa ou se foi ruim, na altura do campeonato não adianta, né? Então, assim, vamos estudar, vamos aprender o conteúdo direitinho e vamos fazer a coisa acontecer. Basicamente é isso. Tenha paciência para você poder entender que você não vai ficar bom do dia para a noite. As coisas não acontecem assim no pimpim salabim, não tem jeitinho, não tem fórmula milagrosa, não tem um pimpim salabim. O que tem é uma frequência de estudo alinhado a uma estratégia bem definida. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, se você pega o edital lá e vê que tem 591 conteúdos em 14 disciplinas, é muita coisa para poder estudar. E se você olhar o tempo que nós temos até a prova, mesmo que você quisesse passar o pente fino em todas as disciplinas do edital, em todos os conteúdos do edital, o tempo que você tivesse de hoje até a prova não seria o suficiente para você poder passar. Porque se você for levar ao pé da letra tudo que está no edital, você teria que levar pelo menos mais uns 4 anos de faculdade para poder estudar tudo, porque é muita coisa. Aí é onde está o grande detalhe. Oswaldo, então, já que não dá tempo e estudar até a prova, então eu chuto o balde e deixo por isso mesmo? Não. Aí é onde está. Ao longo desses meus anos ensinando e treinando estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a aprovação no exame de suficiência, e não só resolvendo a prova, mas analisando o comportamento das bancas, analisando a frequência como as questões são cobradas e vendo o comportamento das bancas que já aplicaram a prova do CFC, a gente consegue ter uma percepção melhor do que pode ser cobrado, do que não pode, o que normalmente o examinador gosta de explorar. Porque por mais que às vezes saia uma banca e entre outra no lugar, mas o edital é o mesmo, o conteúdo que está sendo cobrado é o mesmo. A diferença é porque às vezes a banca se comporta de uma forma um pouco diferente em relação à questão de como o assunto é cobrado. Mas basicamente é isso, mas o conteúdo é o mesmo, então não tem como ela reinventar a roda. De repente, uma banca tem um perfil de cobrar uma questão mais curta, objetiva, tem outra banca que tem um perfil de cobrar uma questão mais longa, com um texto com texto comprido, né, digamos assim. Então, é muito questão de estilo de banca, digamos assim, mas o conteúdo é o mesmo, certo? Então, pessoal, assim, ó, tenham paciência, se dedica, se estuda, como já diria o ditado, Deus ajuda quem faz por onde. Então, faça a sua parte, estuda, né? Não se cobre tanto, não. O importante é que você saia no final de cada aula com aquele sentimento assim, ó, eu estou evoluindo, eu estou saindo dessa aula sabendo um pouco mais do que quando eu entrei. Se a resposta for sim, então você ganhou o dia. Se a resposta for não, então de repente aquela aula você tem que rever de novo, assistir, ver, aprofundar um pouco mais. Enfim, tem alguns assuntos que de fato são mais complexos. Mas o fato é que você tem sempre que se perguntar isso. Terminei uma aula, estou saindo daqui sabendo mais do que quando eu aprendi, do que quando eu comecei? Então pronto, é o sinal de que você está no caminho certo. Beleza? Então é por aí que a gente vai. E o que eu quero te dizer é o seguinte, passar na prova do CFC, não é só sentar a sua bundinha na cadeira e sair folheando o livro, assistindo aula. Porque não vai dar tempo ver tudo até a prova. Por mais que você tenha mais tempo de estudo. O que a gente precisa fazer é focar nas disciplinas que são as mais importantes. Dentro de cada disciplina, os assuntos que são os mais cobrados. Dentro de cada assunto, a parte específica que o examinador cobra. E de cada conteúdo, quais são as pegadinhas que normalmente o examinador costuma colocar para poder te confundir na hora da prova para você errar uma questão de propósito. É isso, essa é a chave para que você consiga a tua aprovação no exame de suficiência, para que você possa estudar mais em menos tempo, porque você vai direto ao ponto. Você não vai ver a norma inteira, você vai estudar aquela parte que cai na prova. E por aí vai em relação a todos os outros conteúdos, para a gente poder otimizar o máximo de tempo possível, para que você possa fazer o pouco tempo que você tem valer a pena, para que você seja aprovado e se torne um contador de verdade aí, que você consiga ser muito bem remunerado pela área que você se propôs a querer trabalhar. E, gente, para poder ajudar cada um de vocês nessa jornada rumo à aprovação no exame de suficiência, eu preparei um curso gratuito que vai acontecer nas próximas semanas. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter as datas para que você possa ver e possa se programar
para poder assistir. Vai aparecer um QR Code aqui do lado aqui agora para que você possa fazer a sua inscrição de forma gratuita, onde eu vou fazer um raio-x da prova do CFC para te ensinar só o necessário para que você consiga a tua aprovação agora, estudando mais conteúdos em muito menos tempo para que você possa fazer o pouquinho do tempo que você tem valer muito a pena. Então clica aí, se inscreve, é de graça, né? Se você estiver aí assistindo pelo notebook ou pelo celular, aponta o seu celular aqui para... Se você tiver pelo notebook, né, ou pelo computador, aponta o celular aqui para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, para que você possa fazer a sua matrícula, né? Bota lá como se você fosse tirar uma foto, né? Aí você aponta o seu celular, e aí vai aparecer um link lá no teu celular, você clica, vai abrir uma página, e lá você pode fazer a sua inscrição. Se você estiver acompanhando pelo celular, o link tem aqui embaixo também na descrição do vídeo, você pode fazer a sua matrícula de forma gratuita, tá? E, Oswaldo, já que o curso é gratuito, para que eu preciso me inscrever? Não é só aparecer aqui para poder assistir a aula? Gente, a questão é que eu vou mandar os materiais, o link de realização das aulas, as apostilas, mini simulados, enfim, tem uma bateria de material. E eu não vou adivinhar se você quer ou não. Então eu sempre mando isso de forma prévia, para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp. Então você vai fazer um cadastro, quando você finalizar a sua inscrição gratuita, automaticamente o sistema vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, para que você possa acompanhar todo esse conteúdo, consumir o máximo que você puder, para que você consiga chegar ao resultado da aprovação no CFC, assim como esses nossos alunos conseguiram aqui, ó. Dá uma olhadinha só aí, ó. Eu me formei em 2012. E de lá pra cá, eu fiz 12 provas para conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase para ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos, aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso, eu fui olhando por matéria, tinha coisas assim que eu deixava passar e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Eu sou de Santo André, São Paulo, e eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim: para, você passou na prova, para. Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar. Pra ver assim, tipo, eu não conseguia, assim, a ficha ainda tá demorando, sabe? Ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe? Se empenha, tenha foco ali e vai, você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas, mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente? Não foi 4, não foi 5, foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue, o senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só, eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente. Muito obrigada. Tá vendo aí que beleza? Rapaz, é bom demais quando a gente vê o resultado aí dos nossos alunos aprovados no exame de suficiência. E vai ser incrível quando a gente puder comemorar a aprovação de cada um de vocês aqui também. Vamos fazer um ensaio? Coloca aí pra mim no chat assim, ó. Passei, uhul! Coloca aí no chat assim, qual é a primeira coisa que você vai me dizer quando você passa na prova do exame de suficiência? Coloca aí pra mim no chat pra eu poder saber aqui, pra gente já ir criando o nosso ensaio, né, da nossa aprovação no exame de suficiência. Vamos imaginar que hoje sai o resultado do CFC e tá lá o teu nome na lista de aprovados lá e vai ser, ó, delícia pra gente poder comemorar juntos. Muito bem, show de bola. Olha aí a galera aí, ó. Enquanto o pessoal vai falando, deixa eu beber aqui um carocinho d'água. Que beleza, ó. Ah, rapaz, é bom demais, né?
E esse dia vai chegar, e esse dia vai chegar. Maravilha. Deixa eu colocar aqui o slide aqui na tela aqui, ó. Vamos lá. Questãozinha de ponto de equilíbrio, mais uma. Ó, a CIA Beta, ao analisar o processo de produção e venda de seu único produto em um determinado mês, obteve as seguintes informações. Ele deu aqui uma pancada de informação e ele diz aqui no final. Considerando os gastos incorridos pela CIA Beta no processo de produção de seu único produto e que a empresa adota o custeio para absorção, o ponto de equilíbrio contábil da quantidade em quantidades é igual a quanto? Beleza. Quero saber o meu ponto de equilíbrio contábil. Então vamos lá fazer aqui a nossa continha. Quanto é o meu faturamento? Ó, R$200. R$200. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei. Estou chamando de X. O que eu tenho de gasto variável? Lembrando que esse gasto variável, ele tanto pode ser o custo variável, como ele pode ser a despesa variável. Pode ser os dois, né? Então, o que eu tenho de variável aqui, ó? 13 da mão de obra, da matéria-prima. Mão de obra 7. Tem uns 30 aqui, ó, de despesa variável. A comissão é 5% da receita bruta. A receita é 200. Então, se eu pegar 5% de 200, dá 10. Então, tá aqui o 10. E a questão também está me dando 10% de imposto. 10% em cima de uma venda de R$200, que é o valor unitário, daria R$20 por cada venda. Pronto. Então, está aqui toda a nossa composição de gasto variável, independente de ser custo ou despesa, né? E a parte do fixo, tem 330 mil aqui. E o que mais? Ó, e tem outro aqui de 150 mil. Pronto. Beleza, show de bola. Então vamos lá. 13 com 7, com 30, com 10, com 20 dá 80. Então tem 200x menos 80x. E esses caras aqui, ó, que estão negativos, eles passam para o outro lado e vão vir positivo. 330 com 150. 200 menos 80 dá 120. 330 mais 150 dá 480. O 120 que está multiplicando, ele desce, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 480 dividido por 120, que dá 4.000. Oswaldo, o que são esses 4.000? 4.000 unidades é o mínimo que eu preciso vender para poder bancar os gastos fixos e variáveis da empresa, considerando o ponto de equilíbrio contábil. Tá vendo aí, gente? Então, assim, ó, vocês percebam que, independente da questão que a gente respondeu, e eu fiz até uma variação entre as bancas que cobraram essa questão em prova, você pode perceber que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, você consegue resolver a questão do mesmo jeito. Às vezes tem um volume de gastos maior, às vezes tem um volume de gastos menor, mas a estrutura da composição do cálculo é exatamente o mesmo. Então, eu te convido a, quando terminar essa aula, refaça as questões, tenta resolver sozinho de novo, anota as tuas dúvidas, né, para você poder ficar ciente, né, daquilo que você se enganchou, né, para que você possa, como é que se diz? Durante aqui a nossa resolução da aula, entender onde foi que você se enganchou, né, para você poder sanar a sua dúvida e chegar lá no dia da prova, caindo esse assunto, você está preparado para poder acertar. Então, esse é o nosso objetivo maior, tá? E aí você vai, com o passar do tempo, né, você vai evoluindo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai chegar aí ao teu resultado da tua aprovação. É só questão de tempo, e de paciência e de consistência. Porque eu sempre digo isso nas nossas aulas, começar é fácil, o difícil é continuar estudando, né? O difícil é continuar seguindo o barco, né? Você vê que no começo da aula tem mais gente, no meio para o fim já tem menos. Por quê? Porque o pessoal vai tropeçando, vai desistindo no meio do caminho, é normal, faz parte do jogo. Tudo que você vai fazer, é só você ver na sua faculdade, quantos alunos entraram e quantos se formaram. Conta simples. Você vai ver que muita gente entra e pouca gente sai. Por quê? Porque começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. Aí é a hora que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Beleza? Maravilha. Então tá aí. Quarta questão foi para conta, gabarito, item D de doido, né? Doido para ser aprovado no CFC. Vamos lá, vamos para a quinta. A nossa quinta questão, ela diz assim, ó.
Uma entidade fabrica e vende cadernos e cada caderno é vendido por R$10 e tem um custo variável de R$3. Beleza. A empresa incorre mensalmente nos seguintes custos e despesas fixas, né? Então ele deu aqui a composição. Agora ele quer o ponto de equilíbrio financeiro, ó. Beleza. Então lembra que no ponto de equilíbrio financeiro ele tem que tirar a depreciação, né? Então ponto de equilíbrio financeiro, gasto variável, é o faturamento, né? Menos o gasto variável, menos o gasto fixo. E desse gasto fixo tem que tirar a depreciação, isso aqui tem que dar 0 no final. Muito bem, beleza. Então vamos lá. Quanto foi meu faturamento? Cada caderno é vendido por R$10. Então, R$10 é meu preço de venda. R$3 no meu gasto variável. R$3, ok. E de gasto fixo, Oswaldo, eu tenho o quê? Eu tenho um aluguel de 20. Depreciação não entra. Salário 6.000. Depreciação não entra. E o salário é 12. Isso aqui tem que dar igual a 0. Aí você vai me perguntar, mas Oswaldo, você não acabou de dizer que no gasto, que no ponto de equilíbrio financeiro você teria que excluir a depreciação? Você não excluiu a depreciação aqui. Aí onde está o grande detalhe, que eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Cuidado com a forma como a questão vai ser apresentada. Porque se a questão tivesse dito que a empresa tem 100.000 de gasto fixo, dos quais 10.000 seriam de depreciação, então teria 100 menos 10, daria 90. Então, quando a depreciação está embutida, está inclusa no valor total do gasto fixo, eu tenho que excluir. Mas nesse caso aqui, a questão me deu a composição dos gastos separadamente. Então, se eu tenho que colocar para depois retirar, é só eu ignorar. Oswaldo, se eu quisesse ter colocado a depreciação, poderia? Poderia, só que você vai ter que somar tudo e depois excluir. Ou seja, você vai botar e tirar. Se é para botar e tirar, para que eu vou ter esse trabalho? Então pega todos os gastos fixos e ignora, né? Abandona a depreciação, já que ela não entra na composição do cálculo. Entenderam aí? Esse é o grande X dessa questão aqui. Muito bem. 10 menos 3 dá 7. 20 mais 6 mais 12 dá 38. O 38 está negativo, ele passa para o outro lado, vai positivo. E o 7 que está multiplicando, ele desce e vai para o outro lado dividindo. 38 dividido por 7 dá 5.400... Deixa eu só colocar aqui do lado aqui, porque o ponto ficou no canto errado aqui, né? Aí acaba confundindo aqui o nosso juízo. Dá 5.428,57. Esse aqui seria o nosso valor. Como todos os números aqui estão arredondados, né? Ó, então, 5.428,50. Ah, mas ele quer o ponto de equilíbrio financeiro em reais, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse valor de 5.428,57 e vamos multiplicar pelo valor do preço de venda. O preço de venda é de R$10, não é isso? Ó, R$10 o preço de venda. Ó. Então, esse aqui vezes 10. Ó. Beleza, show de bola. Então, aí sim vai ficar 54,290, arredondando, né? 54,290, arredondando, né? Já que não tem nenhum número quebrado aqui, ó. 54,290, gabarito, item D de doida. Muito bem. E aí, como eu expliquei para vocês, né, gente? O ponto de equilíbrio ele pode ser em quantidade, como ele pode ser em valor. Beleza. Nesse caso aqui ele pediu em valor. Então, em reais, né, seria 54.290. Se ele perguntasse em quantidade, seria, arredondando aqui, né, 5.420. E aí poderia ter 428 ou 429, né? Normalmente quando essa casa decimal aqui, ó, tá mais puxando para 6 aqui, né? Então aqui a gente arredonda para mais. Mas, enfim, né? O examinador deixou uma distância boa aqui, ó, para não ter nenhum tipo de discussão, né? E aí, sem problemas, a questão de número 5, gabarito D de dado.
Então tá aí, pessoal, mais uma questãozinha resolvida, mais um conteúdo para conta, mais uma questão feita. E assim, gente, toda vida que a gente vai trabalhar questões que envolvem essa parte de cálculo, normalmente são as questões mais temidas da prova, né? Digamos assim, né? Quando você pega a parte de custos, contabilidade gerencial, a parte de controladoria, né? Essa parte que envolve cálculo, normalmente é o que a galera deixa por último, né? E faz sentido, né? Porque a parte de cálculo às vezes é um pouco mais trabalhoso. Mas o que eu gosto de dizer para os nossos alunos lá na Turma Ninjas, pessoal, é assim, ó. O que é fácil, o que é difícil, é muito relativo, porque depende muito do quanto você estudou de conteúdo, né? Sim, se você ignora a parte de cálculo, se você ignora essa parte da preparação para a prova, aí naturalmente você vai se deparar com qualquer questão de custos ou contabilidade gerencial no dia da prova e vai achar que é difícil. Mas assim, ó, por exemplo, vai pegar a parte de contabilidade gerencial, estuda pelo menos a parte de ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional e a parte de margem de contribuição. Margem de contribuição, margem de segurança operacional e ponto de equilíbrio. Pega esses 3 conteúdos, tá? Porque assim, é a base do que cai na prova. Vira e mexe, às vezes pega uma questão que envolve custo e oportunidade, mas não é com tanta frequência assim. Mas ponto de equilíbrio, margem de contribuição e margem de segurança operacional, esses 3 conteúdos caem com muita frequência na prova. Então, pelo menos esses 3 aí, você já tem que estar chegar chegando no dia da prova. Porque não dá para chegar no dia da prova, olhar para uma questão lá de ponto de equilíbrio e se surpreender. Meu Deus, e agora o que eu faço? Poxa, mas toda vida eu falo que isso vai cair na prova, nunca foi segredo para ninguém, eu sempre deixo isso muito aberto. Sempre sou muito transparente com vocês aqui na Turma da Pipoca, que me acompanham de forma gratuita, né? Assim, e por sinal, coloca aqui para mim no chat, só para eu poder saber, você já me acompanha de longa data? Né? Se sim, coloca Ninja Pipoqueiro aqui nos comentários. E se você caiu de paraquedas e está assistindo essa aula pela primeira vez, coloca a primeira vez, que é para eu poder saber aqui como é que você está. E não esquece, né? Se você está gostando dessa aula, avisa para mim que está gostando, deixa o like aqui no vídeo. É a forma que eu sei que o conteúdo que eu estou produzindo, entregando para você aqui, está sendo relevante para ti, está te ajudando e fazendo com que você possa evoluir nessa tua jornada. O teu like é muito importante, porque quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, ele vai propagar, né? Vai divulgar para um número maior de pessoas. Assim eu te ajudo e você consegue me ajudar para que eu possa ajudar ainda mais pessoas aí a chegar ao resultado da aprovação no CFC. E, gente, antes de me despedir de vocês por hoje, né, que pelo que eu vi aqui, essa aqui já é a nossa última questão, exatamente, lembra que nos próximos dias, né, daqui a pouco vai começar um curso gratuito que eu vou fazer de preparação para a prova do exame de suficiência e você pode participar também. Basta você se inscrever nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder se inscrever de graça para participar do nosso curso de preparação para a prova do CFC, onde eu vou fazer um raio-x da prova do exame de suficiência, para você aprender só o necessário, para facilitar a tua vida e que tu conseguir a tua aprovação agora, para que você já possa virar essa página na sua vida, passar no CFC e poder se tornar um grande contador de verdade no mercado, que é esse que cada um de vocês merece, né? Afinal, vocês passam todos esses anos aí na faculdade, nada mais justo que agora você consiga finalmente passar na prova do CFC, e eu entendo essa dificuldade que você tem, afinal de contas, a faculdade não te preparou de forma suficiente para você poder passar na prova, tem conteúdo que a faculdade nem sequer te ensinou para que você conseguisse passar, mas eu não estou aqui para poder chorar pelo leite derramado, pelo contrário, a gente está aqui para poder resolver esse problema, e é por isso que eu estou aqui para poder te ajudar. Então, se você quer passar na prova do CFC, clica aí, faz a tua matrícula, se inscreve. Quando você fizer a sua matrícula, colocar seu nome, e-mail e telefone, automaticamente o sistema vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber os avisos sobre as aulas, as instruções iniciais, os materiais para você poder baixar, a apostila, tem cronograma com conteúdo, mini simulado, enfim, né? Tudo para que você possa se preparar de forma consistente para que você consiga chegar ao resultado da sua aprovação, beleza? Então, se inscreve aí, e se você gostou dessa aula, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do CFC, e a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá! Essa foi a 4ª vez que eu prestei o exame. E no primeiro exame, cara, eu bati na trave, acertei 24 questões.
Isso é frustrante demais. Poxa vida, eu estudei 4 anos na faculdade, fiz 1 ano e meio de técnico, para agora eu ter que fazer uma prova para exercer a minha profissão. Aí teve a questão da mudança da banca da FGV. Quando mudou a banca da FGV, eu falei, pô, não passava na Consulplan, agora FGV que eu não passo mesmo. E aí, depois que eu entrei pro curso Ninja, uma amiga falou pra mim do curso Ninja, eu falei, vou tentar esse cara aí, vamos ver se esse cara manja mesmo. Eu entrei, conheci o professor e tal, e depois eu fui vendo que o conteúdo realmente era muito interessante, que realmente ajudava muito os alunos. Eu vi o pessoal falando, né, que, pô, professor, passei, nossa, eu ficava naquela frustração, falei, quando que eu vou conseguir isso, né? E falei assim, seja o que Deus quiser. Fiz a minha oração antes de ir, confiando em Deus e confiando no que o professor passou para nós. Eu comecei a fazer a prova numa tranquilidade, cara. Eu comecei a prova de trás para frente, fui bem de boa. E eu me lembro que faltava mais ou menos 1 hora do encerramento da prova, eu já tinha feito todas as questões. Eu achei que era impossível, né? Mas terminou, eu contei, daí a pouco eu dei um grito lá na cozinha, tava sozinho lá, minha esposa tava no quarto. Aí eu dei um grito, acertei 25, pá! Aí já começou aquele choreiro em casa, minha esposa, minha filha e tal. Eu fui aprovado no CFC na prova da FGV. Estou muito feliz, até trouxe aqui, ó, o professor V aqui, ó, meu, dá pra ver aí, né? Então peguei o meu certificado aqui de aprovação, cara, aí já colei o bichão na parede aqui, ó, já tá junto do meu diploma aqui na parede, porque esse foi suado, mas valeu a pena, cara. Mas uma coisa que eu sempre falo, tudo que você adquire com o seu esforço, você dá valor, você deixa aquilo ali como um marco na sua vida. Desejo tudo de bom para você, para sua equipe, que você cresça e que você possa alcançar os seus objetivos.